Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Vamos ler 3 versos. E nessa noite, orando a Deus, Deus me deu uma direção para trazer uma palavra com o seguinte tema: alcançando um novo nível debaixo da promessa de Deus. Está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer a seguinte frase: eu nasci assim e vou morrer assim. Só que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, de corpo, alma e espírito, essa frase ela perde o sentido. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida ela muda, e nós temos que estar sempre pronto para as mudanças que o próprio Deus vai fazer acontecer em nossa vida. Na caminhada com Cristo, nós devemos entender que o Senhor está sempre pronto para fazer com que nós alcançamos novas perspectivas, novas fases. Ele sempre tem algo diferente, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, de novidades. E eu sempre digo que quando nós fazemos uma aliança com Jesus, de corpo, alma e espírito, a direção da nossa vida é de Jesus, é Ele quem vai direcionar. A nossa vida, ela é um veículo em movimento. E quando a pessoa não tem Jesus, ele é o motorista da sua vida. Mas a partir do dia que a pessoa faz um encontro com Cristo, ele perde o direito de ser o motorista desse veículo que é a sua vida. Ele entrega o volante nas mãos de Jesus, e agora ele é passageiro. E com Jesus no volante, com Jesus na direção, a gente pode viajar tranquilo, pode descansar no esconderijo forte, porque a viagem é segura, não vai acontecer tragédia, e nós vamos chegar em segurança no porto seguro. Então nessa noite nós vamos falar sobre alcançando um novo nível debaixo da promessa de Deus. Primeiro passo para alcançar um novo nível debaixo da promessa de Deus se resume em uma palavra chamada obediência, em uma virtude chamada obediência. E a gente vê isso aqui na vida de Abraão, porque é impossível conseguirmos exercitarmos a nossa fé sem a obediência. Abraão estava em uma cidade rica, Ur dos Caldeus, e Deus fala para Abraão da seguinte forma: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Simplesmente Abraão obedeceu pela fé. O Senhor Deus, ele não deu um mapa para Abraão, disse: olha, você vai por aqui, vai ter uma casa esperando você ali, vai ter uma família para lhe acolher em tal lugar. Ele disse: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Ele foi obediente, e esse é o primeiro passo. Mas a obediência, ela precisa ser por amor e não por interesse, porque há uma diferença entre obedecer por interesse e obedecer por amor. A gente vê isso lá na parábola do filho pródigo. Muitas das vezes nós pregamos essa mensagem e nós focamos apenas no filho pródigo. Mas se a gente for ler o texto, o contexto, começando a partir da parábola da ovelha perdida, a gente vai entender que a ênfase daquele texto não é o filho pródigo, e sim o irmão do filho pródigo. A situação dele estava pior do que do filho pródigo.
Ele estava perdido dentro de casa, porque ele obedecia ao pai, não era por amor, era por interesse. Prova disso, que quando o pai perdoou seu irmão, ele jogou na cara do pai. Ele disse: há tanto tempo eu estou contigo e tu nunca fez nada por mim. Então ele provou que a obediência dele era uma obediência condicional. E o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, não é uma obediência condicionada a alguma coisa, é uma obediência incondicional. Eu creio que você já está entendendo o que Deus está falando com você, porque Deus tem uma promessa na sua vida, e eu vou te dar aqui a receita dentro da palavra de Deus, para que as promessas de Deus, elas venham se materializar na sua vida. E aqui nós vemos algo interessante no texto. Deus faz apenas 3 pedidos para Abraão e promete 7 coisas na vida de Abraão. Olha que coisa linda. Ele faz 3 pedidos para que Abraão pudesse viver 7 promessas. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ele só pediu isso. Agora vamos contar aqui as 7 promessas. Far-te-ei uma grande nação, a primeira. Abençoar-te-ei, a segunda. Engrandecerei o teu nome, terceira. Tu serás uma bênção, quarta. Abençoarei os que te abençoarem, quinta. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sexta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sétima. Sabe o que nós entendemos com isso? Que o Senhor pede para nós fazermos é bem menor diante do que Ele vai fazer em nossa vida se nós formos obedientes. Talvez você está achando tão difícil aquilo que Deus tem falado para você fazer. Talvez aquilo que você sabe que o dia que você fazer, Deus vai agir nessa causa, mas você está achando difícil fazer isso. Você está achando complicado encarar essa situação. Mas eu quero dizer para você, você está debaixo da promessa de Deus. Se você fazer aquilo que Deus tem te orientado, você vai ver que o que Deus vai descortinar sobre a sua vida é muito maior do que isso que Ele está pedindo para você fazer. A promessa de Deus é maior do que o pedido. Mas existe uma outra virtude que nós observamos na vida de Abraão. Abraão, ele descobriu a beleza de honrar a Deus. Abraão, ele foi o primeiro dizimista relatado aqui na Bíblia. Abraão, ele aprendeu a honrar a Deus com os seus bens. E o princípio da honra leva a pessoa a alcançar níveis diferentes debaixo da promessa de Deus. Nós estamos vivendo em uma geração ansiosa por coisas extraordinárias, mas também uma geração dificultosa em fazer coisas extraordinárias. Para nós vivermos coisas extraordinárias, precisamos fazer coisas extraordinárias. E Abraão, ele fez coisas extraordinárias. Ele foi um homem que observou o princípio da honra. É muito fácil a gente olhar para a história de Abraão e dizer assim: Deus tem uma promessa na minha vida, igual fez com Abraão, Ele vai fazer na minha vida. É tão fácil a gente olhar para a história de Davi e dizer: eu sou o menor da casa, e o que Deus fez com Davi, ele era o menor da casa de Jessé, o que Deus fez com ele, Ele vai fazer comigo também. É muito fácil a gente olhar para os apóstolos e dizer: Deus vai fazer uma obra na minha vida, igual fez com Paulo, igual fez com Pedro. Mas muitas das vezes nós não paramos para analisar o que eles fizeram para que eles alcançassem esse nível. Terceiro ponto, a adoração. A gente vê nitidamente essa virtude de um verdadeiro adorador na vida de Abraão. Lendo a história de Abraão, sabe o que a gente observa ali como exemplo de adoração? É que aonde Abraão chegava, aonde ele acampava, ele construía tenda e altar. Ele estava discipulando a sua família a ser uma família de adoradores por excelência. Ao construir uma tenda, ele estava ensinando a sua família a importância de prestar culto a Deus.
Ao construir um altar, ele estava ensinando à sua família a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Levita, Deus levanta. Pastor, Deus levanta. Dirigente de grupo, Deus levanta. Músicos, Deus levanta. Mas adorador, Deus procura. Jesus disse: o Pai procura os tais que assim o adoram. E é interessante que Jesus, ele disse isso na ocasião que ele estava tendo um diálogo com uma mulher que estava com a sua mente confundida. Sabe por quê? Porque algumas pessoas falaram para ela que o lugar de adoração verdadeira tinha que ser só no templo. Outros disseram que o lugar de adoração verdadeira tinha que ser só no monte. Aí Jesus disse: não é no monte e nem no templo, mas em espírito e em verdade. Não importa o lugar. O verdadeiro adorador, ele não deixa para adorar apenas quando ele está aqui, mas ele já sai da sua casa adorando a Deus. Ele deita adorando a Deus, ele acorda adorando a Deus. Por onde ele passa, ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora eu vou falar um outro ponto importante, que eu tenho certeza que vai ajudar todos aqueles que estão debaixo da promessa e que sabem que tem um chamado de Deus, que tem consciência disso. Primeiro passo, obediência. Segundo passo, honra. Terceiro passo, adoração. Quarto passo, quem tem um chamado de Deus não pode queimar etapa. Leve essa frase na sua mente para o seu travesseiro nessa noite. Existe uma diferença entre chamado, separação e envio, e nós precisamos entender isso. O chamado meu e o chamado seu, o chamado que Deus fez em nossas vidas, não foi na igreja batista, na igreja Deus e Amor, na igreja Assembleia de Deus. O seu chamado foi na primeira igreja que você congregou. Agora olhe para cá todo mundo. O nome dessa igreja não é Assembleia, Deus e Amor, Batista. Sabe qual é o nome? Útero da sua mãe. Foi ali que Deus fez um chamado na sua vida. A sua primeira pastora foi a sua mãe, que te pastoreou por 9 meses. Lembra do que Deus falou para Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Entenda que o teu chamado iniciou ali, dentro do ventre da tua mãe. Aí você pergunta: mas pastor, por que algumas pessoas desenvolvem o chamado e outros se perdem no meio do caminho? Porque o chamado começa desde o ventre, mas depois que a pessoa cresce e alcança ali a fase de entender o que é certo e o que é errado, aí agora é uma decisão pessoal. Ou eu me submeto ao desenvolvimento do meu chamado, ou eu entrego os pontos. Isso é surreal. Então existe essa diferença entre chamado, separação e envio. Só que eu vou colocar um outro pontinho aqui que é muito interessante. Entre o chamado e a separação tem um espacinho aí que muita gente foge dele. E é o principal, que é o espaço do desenvolvimento do chamado. São poucos que se submetem a esse espaço. É um espaço que está entre o chamado e a separação. Desenvolvimento do chamado. Muitos fogem desse período porque ele é um período doloroso. E o desenvolvimento do chamado sempre é no anonimato. Se o próprio Jesus, ele sendo Jesus, o próprio Deus em forma humana, para que o ministério humano dele fosse estabelecido, ele precisou passar pelo anonimato. O chamado dele já foi desde quando ele estava na glória, que o Pai disse: vai lá na terra. E ele ali nasceu do ventre de uma virgem chamada Maria. Ele estava o chamado, mas o desenvolvimento do chamado foi quando, depois que João Batista o batizou, antes que o ministério de Jesus,
fosse estabelecido, ele ficou entre as feras por 40 dias e 40 noites, jejuando, ali no anonimato. Ali o inimigo veio, mostrando riquezas do mundo para Jesus, tentando roubar dele o foco da cruz, mas ele desenvolveu o seu chamado, nos dando exemplo, que nós precisamos estar dispostos a passar pelo anonimato, porque é ali que nós desenvolvemos o nosso chamado. E se nós aceitamos esse período que dói, é um período doloroso, é um período de lágrimas, é um período que você não vê ninguém perto de você, é o próprio Deus que permite que as pessoas não se aproximem de você, porque Ele quer desenvolver o teu chamado, em particular contigo. Nesse momento, você não tem púlpito, nesse momento você não tem altar, nesse momento você não tem um grupo, nesse momento você não tem uma multidão com você, mas você tem a presença de Jesus que está ali, forjando você, preparando você, trazendo para você maturidade, para que você venha saber administrar da forma correta aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. E quando nós nos submetemos a esse período, aí o Senhor separa. Aí acontece como aconteceu com Davi. Davi estava lá na solidão, Davi estava lá esquecido do pai, da família, lá no meio do mato, mas era o próprio Deus que estava ali preparando Davi. O chamado de Davi foi desde o ventre, mas o desenvolvimento do chamado foi lá cuidando de ovelhas no anonimato. E Deus vendo o coração de Davi, quando o profeta Samuel chega com o vaso de azeite, que passa todos os filhos ali, os demais filhos de Jessé, e nenhum é aprovado por Deus. Aí alguém fala para o profeta: falta o menor, ele está lá no meio do mato. Quando chega ele, aí o Senhor fala para o profeta: pode ungir esse aí. Ele passou pelo período do anonimato, foi aprovado, agora ele pode ser separado. E depois que a pessoa é separado, ele é enviado por Deus, enviado para uma missão específica. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. Um outro ponto importante na vida de quem tem um chamado é ter a maturidade e o equilíbrio para aprender a perder pessoas. Eu gosto sempre de usar uma frase, e essa frase é o seguinte: você vai levar ela também na sua cabeça, para o seu travesseiro. Quem não aprende a perder pessoas, acaba se perdendo. Existem pessoas, pastor Gilberto, que é o próprio Deus que tira de perto de nós. Às vezes a gente tem um coração tão apegado em algumas pessoas, que quando o próprio Deus está fazendo aquela seleção, como eu disse no início da mensagem, que nós entregamos a nossa vida para Cristo, quem está no volante agora é Jesus. E se Ele está no volante, é Ele que vai selecionar as nossas amizades. Às vezes a gente está tão apegado a uma amizade, que quando o próprio Deus afasta, a gente fica chorando: meu Deus, era tão meu amigo, era tão minha amiga, não saía da minha casa. Por que, Senhor? E a gente não entende que é o próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus altera o seu nível, Deus também altera as suas amizades. Escreva isso num papel. E nós precisamos aprender a perder pessoas. Não que nós vamos expulsar as pessoas da nossa vida, mas é o próprio Deus que seleciona. Existem pessoas que não podem andar com você. Sabe por quê que tem pessoas que Ele não permite andar com você? Porque Ele ouve palavras que você não ouve. Ele sabe de pensamentos e planos que você não sabe. Ele sabe o que acontece atrás de você, e Ele vai na tua frente fazendo a seleção. E você precisa entender isso. Existem pessoas que, se você aproximar muito delas, elas vão contaminar sua mente e vão até fazer você sentir saudade do Egito. Um dos pontos que Deus tratou com Abraão foi esse: ensinou ele a aprender a perder pessoas. Já começou pelo chamado: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Como se Deus estivesse falando assim: ó, a tua amizade agora é outra, o teu nível agora é outro. Aleluia. Você crê que Deus está mudando o seu nível? Olha, quando Deus alterar o seu nível, você fica irreconhecível para algumas e para muitas pessoas. Lembra de José? Quando os irmãos de José foi buscar comida no Egito, José conheceu eles, mas eles não conheceram José.
Sabe por que eles não conheceram José? Porque José estava em outro nível. E sabe por que José reconheceu eles? Porque eles estavam naquela mesma vida de desobediência, de inveja, que eles fizeram tudo aquilo com José por causa de inveja. Mas José estava em outro nível e eles não reconheceram José. E aí Deus faz isso com Abraão. Abraão, você precisa deixar esse povo seu aí de Ur dos Caldeus, é uma cidade rica, você tem tudo aí, mas deixa aí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que tem um detalhe, não era para Abraão levar Ló. Era para Abraão deixar Ló, mesmo criado ali junto, era para ele deixar, ele levou. E deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que por mais que você ama, mas tem pessoas que só aproximam de você para causar confusão. Sabe o que aconteceu lá na frente? Os pastores do gado de Ló começaram a brigar com os pastores do gado de Abraão. E Abraão, muito sábio, como Deus já tinha ensinado para ele, Abraão chega e fala assim: vem cá, Ló, não tem como a gente andar junto. Agora é o seguinte, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu estou te dando o poder de escolha. Logicamente, quem deveria fazer essa escolha era Abraão. Ele deveria dizer: ó Ló, é o seguinte, além de meu sobrinho, você está aqui como um filho. Então, como não tem como a gente andar mais juntos, então faz o seguinte, eu estou determinando, você vai para aqui e eu vou para ali. Mas no momento, Abraão, ele deu a liberdade para o seu sobrinho escolher. Sabe qual a revelação que nós temos aqui? Abraão estava debaixo da promessa de Deus. Ele era um eterno dependente de Deus. E quando a pessoa está debaixo da promessa de Deus, quando a pessoa está na direção de Deus, esquerda para ele não faz diferença da direita. E direita também não faz diferença da esquerda. Abraão sabia que se Ló escolhesse a direita, ele ia ser próximo na esquerda. Se Ló escolhesse a esquerda, ele ia ser próximo na direita. Porque Abraão sabia que aonde ele colocasse a planta dos pés, a bênção estava ali. Porque a bênção não estava na terra, mas estava na vida de Abraão. Coitado de Ló, foi pela aparência. Olhou e viu a terra bonita, parecendo um jardim. A Bíblia diz que parecia o jardim de Deus. Se parecia o jardim de Deus, quer dizer que parecia o céu, né? Parecia o jardim do Éden. Mas tem coisa que parece, mas não é. E ele olhou e parecia o jardim de Deus. A gente precisa ter muito cuidado, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. E como Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus, ele falou: eu vou para lá. E escolheu ir para lá. Ali estava o pecado, ali estava o mal, ali estava a destruição. Mas quando ele vira as costas e sai, quando Deus permite que aconteça aquela seleção, quando ele se afasta de perto de Abraão, aí Deus fala assim: meu amigo Abraão, agora só estava faltando isso para cumprir a promessa. Você está a um passo de tudo que eu te prometi quando tu saiu de Ur dos Caldeus. Olha para lá, Abraão, está vendo esse lado aí? Olha, está vendo? É tudo teu, pode tomar posse. Entenda o mistério, precisou Ló sair de perto de Abraão para que o universo de Deus se descortinasse sobre a vida de Abraão. Obediência, honra, adoração e equilíbrio para perder algumas amizades, que na verdade nós falamos amizades, mas não são amizades, são falsas amizades. E eu irei concluir, porque nós já estamos ali chegando o horário de concluir essa mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa, olhando para a história de Abraão, nós observamos o quão é importante nós nos submetermos ao desenvolvimento do chamado, nos submetermos à vontade de Deus e deixar Deus direcionar os nossos passos. Abraão, pela sua fidelidade a Deus, pela sua lealdade a Deus, ele é chamado na Bíblia como o amigo de Deus. O amigo de Deus. E é interessante que parece que eu vejo Deus ali nas suas escolhas,
ele escolhendo um nome para o paraíso das almas salvas. Parece que eu vejo Deus escolhendo um nome para o paraíso das almas salvas. E ele olha assim e lembra de tudo que Abraão fez, tudo que ele pediu para Abraão fazer, Abraão fez. Saiu da terra, obedeceu, pediu o filho para ser sacrificado. Abraão ficou de pé e subiu o Monte Moriá, mostrando a sua obediência. E parece que eu vejo Deus dizendo assim: então o paraíso das almas salvas será chamado seio de Abraão, em homenagem ao meu amigo Abraão. Sabe o que nós entendemos com isso? Tudo que você faz na obra de Deus não está esquecido. A memória de Deus nunca falha. Tudo está em memória. A Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, temos que fazer como estamos fazendo para Deus e não para os homens. O pano que você passa no chão do templo está na memória de Deus. O copo de água que você traz para o pastor no altar está na memória de Deus. Aquilo que você faz, a sua oferta está na memória de Deus. Aquilo que você tem semeado no reino de Deus está na memória de Deus. O evangelismo que você faz está na memória de Deus. As visitas que você faz estão na memória de Deus. Tudo está em memória. E por certo, o teu Redentor te recompensará. E sabe quando vai ser a maior recompensa, a maior vitória? Será o dia em que a trombeta soar e nós alcançarmos o reino dos céus. Quando nós chegarmos lá, além da salvação, receberemos o galardão. Diga bem forte: a minha salvação é por meio da fé, e o meu galardão por meio das obras.